Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo em nossos estúdios a fonoaudióloga Helena Fayon Pirinotto. Helena, seja bem-vinda ao TV Atende. Uma coisa que muita gente às vezes reclama, tanto hoje pessoas mais idosas, até mesmo pessoas mais novas, em relação à perca de audição. E muitas vezes tem aquela dúvida, mas como que funciona a audição de uma pessoa? Como que é todo esse processo? Como que é feito isso? Vou explicar primeiro como é que se processa a audição, tá? Até a gente chegar na perda auditiva, senão fica difícil de entender. O som é captado pela orelha, pelo pavilhão auricular, ele caminha pelo conduto auditivo, que é aquele lugar que a gente erradamente coloca cotonete, a gente não deve colocar nada na orelha, a cera é uma proteção. Eu gosto sempre de falar isso porque a gente tem essa impressão, tem que limpar o ouvido. Você tocou nesse assunto, às vezes a mãe vê na orelha do filho, nossa, vamos limpar, o tal do cotonete. Algumas pessoas têm o hábito de usar assim, tampa de caneta, chave, isso é prejudicial. Totalmente prejudicial. A cera, ela é produzida pelo ouvido para ter proteção, tá? Então, se entrar um corpo estranho, um bichinho, qualquer coisa, ele vai grudar naquela cera e não vai fazer o estrago dela na zona mais nobre da orelha. A gente tem que lavar a orelha, claro, né? Com a pontinha do dedo, na hora que dá do dedinho, na hora que está tomando banho. Eu sempre brinco que onde o dedinho não entra, não precisa colocar mais nada lá dentro. O próprio organismo se faz a limpeza sozinho, tá? Algumas pessoas tem muita cera, então acumula, o organismo não dá conta de reabsorver e forma aquela cera, aquele cerúmen grande, aquela rolha de cera, que deve ser tirada pelo médico, né? A gente vai lá, coloca uma pinça, puxa. Aquelas lavagens também que são feitas na orelha, em alguns casos pode piorar a situação, então é adequado é ir no médico, no otorrino, pedir para tirar, essa cera vai ser tirada e acabou o problema. Tá? Quando a gente coloca cotonete, chave, tampa de caneta, qualquer coisa assim, o que eu faço? Eu puxo um pouquinho da cera para fora, sim, mas a maioria vai começar a ficar compactada lá no fundo, encostadinho no tímpano, né, na membrana timpânica. Como é uma membrana, ela é muito fininha. Então começa a ter uma bolha, um tantão de cera lá, começa a pressionar, pode até perfurar esse tímpano, por conta da cera. Então, a cera a gente deixa quieta e o organismo se encarrega dele. Então, o som passa aí pelo esse conduto, chega no tímpano, o tímpano começa a vibrar, né? Quando a energia sonora, o som, chega nele, transforma essa energia sonora em uma energia mecânica. Então, tem 3 ossinhos dentro da orelha, o martelo, bigorna e o estribo, o nome deles é esse. Eles também entram em vibração por conta desse som, um bate no outro, transmite o som até a cóclea, que é um caracolzinho que a gente tem dentro da orelha, que tem um líquido ali. Então esse som, que já foi transformado em energia mecânica, vai ser transformado novamente numa energia hidráulica, porque tem um líquido, esse líquido vai carregar o som pela cóclea até chegar nos nervos auditivos que vão carregar o som até o cérebro, aonde que a gente vai conseguir entender. Epa, olha, eu estou escutando a chuva, estou escutando alguém falar. Né? Lá no cérebro que é feito esse reconhecimento. E a perca? O que vem a ser a perca auditiva? A pessoa deixar de ouvir algumas coisas, normalmente mais distantes. O que leva a isso? A perda auditiva acontece por qualquer problema que acontece nesse caminho, tá? Desde a hora de captar o som até chegar lá no cérebro e reconhecer esse som. Então a gente pode ter perdas leves, perdas mais severas, perdas muito graves. Todas elas afetam, claro, a maneira que a gente vai conseguir se comunicar, né? Porque sem ouvir fica difícil de comunicar. E todas elas têm uma causa e tem que ser estudada a causa, por que está acontecendo essa perda, para poder fazer o melhor tratamento possível. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Essas perdas auditivas, elas podem acontecer de antes do nascimento, né, por problemas hereditários, por problemas durante a gravidez, até enquanto a gente está, né, por perdas por conta de ruído, doenças que acontecem, uso de medicamento, traumas, né, quando a gente cai, bate a cabeça e machuca. Então tem muitas causas, essas causas têm que ser investigadas. Tem prevenção essas causas? No caso de hereditariedade, né, tem assim, você tem casos na família,
a mãe teve alguma doença infantil, mas rubéola, catapora, que afeta... durante a gravidez, teve alguma intercorrência durante essa gravidez, então a gente fala que essa criança é um bebê de risco para a perda auditiva. Então ele deve ser cuidado desde o nascimento. Hoje em dia nós temos a triagem neonatal ou o teste da orelhinha, que já é quase obrigatório no Brasil todo, que é um exame super simples, sem dor, sem nada, que faz no bebê nos primeiros dias, até os 15, 20 dias, que a gente vai saber se essa criança tem alguma tendência a ter algum problema auditivo. Tendo algum problema auditivo, são realizados outros exames mais aprofundados para saber. Quanto mais cedo descobre uma perda auditiva numa criança, mais ela tem a possibilidade de desenvolver fala e linguagem da mesma maneira que uma criança que ouve. Isso é muito interessante, é muito importante para os pais ficarem atentos. Porque a criança não fala, que não escuta, não porque ela não escuta, mas porque ela não conseguiu, ela não teve o incentivo suficiente, ela está pronta para falar, certo? Só que como ela não escuta, ela não vai repetir. Se ela tiver um incentivo desde novinha, for aparelhada, colocar prótese até 6 meses, né, que é o ideal, no Brasil é quase impossível acontecer isso, mas assim, que seria o ideal, ela desenvolve e fala como uma criança que ouve tudo. Né? No caso, o ambiente de trabalho, ele pode levar a essa perca auditiva? Pode. O som muito forte, muito alto, não só no ambiente de trabalho, mas também no ambiente de lazer. Isso é uma coisa que a gente tem visto acontecer bastante, né? Então, qualquer som que seja acima do que é possível do ouvido suportar sem lesão, que é 85 decibéis, que seria mais ou menos o barulho de um caminhão passando na rua. Então, isso aí já é 85 decibéis, para poder entender. Então, qualquer coisa que seja acima disso, por um tempo grande de exposição, afeta a audição. As pessoas têm consciência disso, têm se prevenido contra esses barulhos usando equipamentos? Ou muitas vezes passa assim, não vai acontecer nada? No trabalho, no serviço, há alguns anos, né, já tem aumentado cada vez mais a consciência, tanto do empregado quanto do empregador, que é necessário cuidar da audição, checar a audição desse funcionário, ver se o ambiente tem muito ruído. Então, no caso de ter o ambiente ter com ruído, você pode ter algumas maneiras de minimizar esse ruído do ambiente, o uso do protetor auricular em qualquer ambiente ruidoso, né? A checagem periódica, né? Fazendo audiometrias no funcionário para saber como é que está indo a progressão da audição, se houve algum problema ou não. Isso previne muito a audição. Agora, no lazer, que é onde a coisa está ficando meio feia ultimamente no Brasil, não tem muita prevenção ainda. Porque principalmente o jovem escuta som muito alto. Isso é... Fone de ouvido? Fone de ouvido absurdamente alto. Com 100, 120 decibéis, porque eles alcançam, tem aparelhinho que alcança até 140 decibéis. É mais alto do que uma turbina de avião funcionando. Direto dentro da sua orelha. Isso faz uma lesão, assim, muito grande. A gente encontra crianças, jovens, com 18, 19 anos, com perdas auditivas que eu encontro em trabalhadores de 20 anos de trabalho em serviço ruidoso, e muito ruído. Então, eles já estão perdendo a audição com 18. Com 30, a audição deles vai estar muito ruim. Então, vão ser um futuro usuário de próteses auditivas. Tem tratamento isso, essa perda? A perda auditiva por ruído, ela não volta, ela não melhora. Não vai melhorar nunca, ela vai ser tratada com prótese auditiva. O que eu posso fazer é prevenir. Então, percebeu que tem uma queda, né? Quase sempre ela não começa na audição toda. Ela pega em algumas frequências, né? Alguns sons mais agudinhos, na verdade. Então, quem está sofrendo essa perda não percebe. Porque não atrapalha a ouvir a fala. Então, se eu pego isso desde o comecinho, então, olha, você está sofrendo um dano no seu ouvido, então se previne. Escuta som mais baixo, usa o protetor no serviço corretamente, muda de setor de trabalho em alguns casos, e isso vai segurar. Então, ela não vai melhorar, mas ela não vai piorar mais. Então, a gente previne bastante. Zumbidos no ouvido, aquele chiado, tem a ver com isso? Também tem. O zumbido tem muitas causas, algumas até que a gente não sabe ainda, certo? Mas uma das grandes causas do zumbido é a exposição ao som alto. Por exemplo, você vai numa festa, fica lá na festa
né, até 3 da manhã, chega em casa, o ouvido está que nem uma cachoeira, ou uma caixa de abelha, no outro dia acorda, não tem mais nada. Então isso foi por conta daquele ruído excessivo demais. Agora imagina você ficar escutando esse ruído excessivo todos os dias da sua vida durante 7 ou 8 horas. Claro que esse zumbido vai ter uma hora que não vai sumir mais. Então ele vai incomodar bastante. O tratamento do zumbido existe também, mas para perda é quase sempre o uso da prótese auditiva, que vai minimizar esse ruído, esse zumbido. Agora não é só essa causa do zumbido. O zumbido pode acontecer por distúrbio de articulação temporomandibular, por problemas na coluna, por problemas neurológicos, por problemas de via, por labirintite, por infecção de ouvido, uma coisa simples que vai lá e cuida. Então tem muitas causas, né? Não tem que pensar, existe uma lenda que fala zumbido não tem cura. Não, ele tem. Alguns casos pode ter uma cura um pouco mais demorada ou ficar algum resquício, mas tem que ser procurado tratamento, sim. No caso dos aparelhos, eles funcionam para todos os tipos de problemas ou não? Para praticamente todos os tipos. É claro que eu não vou colocar um aparelho auditivo em alguém que tem uma perda muito pequenininha, não está atrapalhando a vida dela, né? Quase sempre o aparelho é indicado quando essa perda auditiva começa a atrapalhar mesmo a comunicação da pessoa, né? Então, aí é indicado. Hoje, com a modernidade dos aparelhos, eles estão abrangendo pessoas que às vezes não gostavam, porque falavam que fazia ruído, que tinha barulho. Realmente, antigamente tinha mesmo, mas hoje em dia eles são digitais, praticamente zero de ruído dentro da orelha. Ajuda o zumbido a sumir, são pequenos, discretos. Então, quase todas as pessoas são beneficiadas com o aparelho auditivo, sim. Né? Precisa um pouquinho de paciência na questão de adaptação. Em alguns casos, quando as perdas são muito profundas, o aparelho não vai ter muito resultado. Mas hoje em dia já existe o implante coclear. O que seria esse implante? O implante coclear é um implante mesmo, né? Então é feita uma cirurgia, retira-se a cóclea, que é o órgão mais nobre da audição, e é colocado um eletrodo ali, com várias ligaçõezinhas, e esse eletrodo vai fazer a função da cóclea. Então a pessoa vai voltar a escutar da mesma maneira de alguém que não tem perda auditiva. Agora, ele só é indicado para pessoas que têm perdas profundas, assim, aquela pessoa que não tem resto auditivo nenhum. Por quê? Porque no caso de não dar certo essa cirurgia, porque é uma cirurgia, tem seu risco. É um aparelho eletrônico, né? Nunca mais a pessoa vai escutar nada. Então, se a pessoa tem uma perda leve, uma perda moderada ou mesmo mais severa, mas o aparelho dá resultado, o implante não é indicado. Ele é indicado principalmente para bebês, né, que nascem com a perda auditiva, ele já nasce, já vai ser feito, e para pessoas que têm perdas auditivas muito profundas, o aparelho não funciona. Tá certo. Helena, eu agradeço a sua participação, seus esclarecimentos, tá ótimo. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje no TV Atende com Helena Faion Perinoto.